queridos. É uma honra poder falar para vocês, é uma alegria. Muito obrigada pela confiança, né, na minha vida, na vida do Lázaro. O Lázaro já falou bastante da gente. Ele estava falando do que as pessoas pensam sobre a gente, né? Gente, esse trem aqui, mais para baixo, que dá. E eu achei que eu era indecisa, né? A Larisa quase me matou. Ela falou: imagina, seu nome é resolução, como você é indecisa, né? E é uma honra poder falar sobre dois assuntos tão importantes, que é sexo e dinheiro. Ele é importante porque são dois assuntos que a gente entende que é uma guerra em todas as áreas. A humanidade, desde sempre, argumenta, faz tese, se comunica e tenta entender alguma coisa sobre sexo e dinheiro. Quando a gente entra dentro da palavra do Senhor, quem gosta de Bíblia e lê a Bíblia, vai ver assim inúmeros e inúmeros textos, tanto sobre sexo como dinheiro. Então aí já cai algumas coisas assim, do parecer meio religioso. Imagina, Deus vai falar sobre sexo? Ele não só fala, não só orienta, porque foi ele que criou. Olha que coisa maravilhosa. Porque você acha que o capeta ia conseguir fazer uma coisa tão boa? Nunca. Não é? Esse trem não está funcionando. Isso. Respirar é um desejo do meu coração nessa semana, né? Tive crise de asma, então respirar é uma coisa que eu estou querendo muito. Então, quando a gente pensa sobre sexo, a gente vai pensar, eu vou falar a partir dos valores que eu creio das Escrituras, tá bom? Então, você pode ter ouvido um monte de gente já falar sobre sexo e dinheiro, o que pensa. O grande lance é que eu vou falar o que eu acho, né? Você pode discordar também, não tem nenhum problema. Aí você só prova para mim que eu estou errada e a gente fica feliz para sempre. Não é? Então, assim, a gente pode discordar. Né? Isso é bárbaro, você discordar de alguém. Quando Lázaro disse que nós somos diferentes, Lázaro e eu, a diferença não está vendo? O camarada, tudo que faz no computador. Eu só tenho caderno e caneta, escrevo e rabisco, porque a gente funciona completamente diferente, Lázaro e eu. Né? A gente é bem diferente. E nesta manhã eu quero falar sobre esses dois aspectos, sexo e dinheiro. Dois assuntos importantes das Escrituras, os dois assuntos que mais levam as pessoas ao divórcio. Porque ele não é só a prática, ou ter ou não ter dinheiro. Quando a primeira vez que eu fui ministrar essa mensagem, a minha irmã falou assim: Rei, o que você vai falar no congresso? Eu falei: eu vou falar sobre sexo e dinheiro. E o que você tem para falar? Eu falei: sobre dinheiro está ruim. Mas sexo já não pode reclamar, não é? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim do Ceará, né, Mari? No Ceará a gente aprende essas coisas rapidinho, né? Tem nada a ver com isso. E nós vamos falar um pouco sobre esses dois assuntos, de uma maneira talvez diferenciada, principalmente na área sexual. A gente tem algumas ministrações sobre sexo. Eu acho que eu devo ter umas 7, 8 ministrações sobre sexo, abordando aspectos diferentes, mais, né? Sobre sexualidade, intensidade, vários aspectos. Mas hoje eu vou falar de uma maneira um pouco mais sobre os valores que a palavra do Senhor diz, ok? Então nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. A primeira coisa que a gente precisa entender que são duas áreas que a Bíblia vai apontar como algo meio que até espiritual. Tá? Se você ler o livro de Oséias, por exemplo, você vai ver Oséias sempre falar que o espírito da prostituição estava sobre Israel. Eu não sei quem gosta de Oséias, eu gosto. É um camarada, gente boa, gosto de conversar com ele me ajuda muito. Né? Quando você fala, por exemplo, sobre dinheiro, é a única coisa nas Escrituras que Jesus compara em adoração a ele. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele vai dizer: ou vocês vão adorar as riquezas, em algumas versões, a Mamon, ou vocês vão me adorar. Não dá para adorar dois senhores. Então, é a única coisa. Não, gente, deuses que nós conhecemos, sejam os mais antigos, os fenícios, assírios, onde você quiser, ou os nossos aqui brasileiros. Ele está falando de coisa. A única coisa que recebe tal adoração e dependência como Cristo é o dinheiro. Olha que negócio sério. Né? Então, nós vamos falar sobre coisas e valores espirituais. Eu entendo que Satanás, conhecendo a nossa vulnerabilidade, ele tem batido muito forte nessas duas áreas. Na vida e no casal. Tem batido de maneira complicada, às vezes, trazendo muita dificuldade. Há uma estatística, por exemplo, que o divórcio é maior na classe média alta,
quando diz respeito ao dinheiro, do que nos pobres. Por isso que eu não me divorcio. Eu não tenho dinheiro para brigar. Não é? Tem gente que tem dinheiro e briga e separa. Quem não tem, né? Eu e a Mari estava perguntando assim, quem foi mais pobre na infância, gente? Porque a gente veio do Ceará, então a gente sabe o que é isso, né, Mari? Então, quando você não tem motivo para briga. Mas até gente que não tem motivo para briga. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre esses valores. Porque nós temos visto tanta gente feliz no casamento, nessas duas matérias tão fundamentais, que é o sexo e dinheiro. Por que as pessoas brigam tanto sobre dinheiro? Por que falta tanto dinheiro? E quando tem, por que não sabe usar? Por que quando tem as pessoas são infelizes? E quando não tem, a gente fica com inveja de quem tem. Olha que coisa, é o ser humano, é nós, é nós, é nós. Você vai falar assim, sou eu aí. Eu nasci desse jeito. E Deus está fazendo uma obra poderosa, e graças a Deus ao apóstolo Paulo, que escreve em Filipenses 1,6, que o Senhor começou uma boa obra e ela vai se desenvolvendo até a nossa maturidade. Amém? Então, quando a gente olha sobre esses dois assuntos, para nós cristãos e para aqueles que querem viver bem, eu tenho um hábito, eu gosto muito de ler. Esses dias meu filho falou, mãe, lê um livro sobre como escrever bem, de um cara muito bom nos Estados Unidos. O cara não é crente, mas quando eu leio um livro bom, eu falo, esses caras copiaram e colaram da Bíblia, porque os princípios são os mesmos. E eles ganham dinheiro ainda por cima. Né? E a gente compra, porque o livro é caro e é importante, a gente tem aquele conhecimento. E aí o Juju chegou e falou assim para mim, mãe, a senhora gostou? Eu falei, eu fiquei apaixonada. Eu queria sentar com o cara e tomar um café e conversar. Meu cara já morreu. Faz 3 anos que o velhinho morreu. Né? Então não dava para sentar e conversar, mas de tão apaixonada. Mas eu falei, é muito Bíblia o que esses caras escrevem. Então, quando você vai num ambiente onde as pessoas vão falar de Bíblia, não fique com o pé atrás. Porque todo bom escritor copiou da Bíblia. Porque a Bíblia, só ela, traz significado ao coração humano. Quando você lê alguma coisa que tem significado, pode ter certeza, esse cara, crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, Deus revelou alguma coisa poderosa para ele. Amém? Eu quero falar algumas coisas sobre a vida financeira. Algumas coisas que a gente entende que é importante. Pontuar algumas coisas importantes nessa manhã, ok? A primeira coisa que é importante sobre dinheiro é, fale sobre dinheiro. Primeira coisa é, comunicação e planejamento financeiro. Um casal precisa conversar sobre dinheiro. Se comunicar sobre o dinheiro. Fazer um planejamento financeiro. Né? O ideal seria nós termos já essa intenção desde criança, de falar sobre dinheiro, como gastar dinheiro, quando gastar, quando investir. E quando a gente casa, a gente tem 2 mundos muito diferentes. Né? Eu tenho um mundo financeiro de infância muito diferente, porque eu vi de uma situação de pobreza. Eu era crente, bonitinha, Deus foi prosperando, bem limpinha, mas pobre. Não é? Mas tudo bem. E eu tinha algumas dificuldades. Por exemplo, a gente não tomava Coca-Cola, refrigerante, só em festa, na casa dos outros. Porque na nossa casa era que suco, né? Mas tudo bem. E eu vim dessa história, Deus foi nos abençoando, o evangelho chegou até a vida do meu pai e a nossa família foi transformada. E hoje, né, meu pai teve 8 filhos, todos nós somos casados, todos nós, graças a Deus, estamos vivendo bem. Nada tem nos faltado. Deus tem sido muito fiel. E o Lázaro veio de uma outra história. Né? Quando o Lázaro nasceu, o pai dele começou a ganhar dinheiro. Olha que maravilha. Né? Lázaro, seu Gu sempre falou isso para mim. Um dia que o Lázaro nasceu, eu comecei a ficar rico. Eu falei, meu Deus do céu, meu marido é o cara, né, meu? Esse é o cara. E ele vem de uma situação com muito mais recurso financeiro do que eu. Então eu penso dinheiro diferente. Eu penso diferente. Meu Deus, se acabar. Ai, meu Deus, e se não tiver? Porque eu sempre pensei assim. Então, para Deus fazer essa libertação, Ele está fazendo. Ele começou a obra, Ele vai terminar. Amém? Então, a gente precisa o quê? O casal precisa conversar sobre dinheiro. Planejar quanto que tem. Quanto que a gente gasta. Quanto que sobra. Se sobra para quê que nós vamos fazer? Vai colocar filho na escola particular? Não vai colocar? Nós vamos pagar plano de saúde? Vamos para o SUS? Essas coisas, elas precisam ser conversadas. Precisa ter uma comunicação aberta. E o planejamento é fundamental. Tem gente que não sabe nem quanto ganha, nem quanto deve, que aí é triste, né? Para quem a pessoa deve, e nem sabe quanto que vai pagar, porque não tem um planejamento. Lázaro é um cara tão organizado que, se você perguntar de 15 anos atrás quanto que ele ganhava, quanto que ele gastava, ele sabe. Porque ele tem
tudo planejado. Ele vai numa padaria, ele fala, gastamos tanto na padaria. Meu Deus do céu, quanto que eu posso gastar, né? A minha pergunta é, sobrou quanto? Sobrou quanto para eu gastar? Essa é a minha pergunta. Então, a gente precisa falar sobre o dinheiro. Porque se tem uma coisa que tem causado separação, e isso é sério, é que as pessoas estão adorando o dinheiro, servindo ao dinheiro. O dinheiro não está nos servindo. De jeito nenhum. Nós somos uma geração que as pessoas são escravas do dinheiro. São escravas de roupa da moda. São escravas se saiu a tendência não sei de onde. Uma vez eu estava num lugar e uma irmã chegou para mim, pastor, a senhora sabe quanto custa aquela bolsa? Eu falei, não sei não, irmã. Só sabe que marca que é? Também sei não, porque a última bolsa que eu tive me deram. Mas tudo bem, fiquei na minha. Custa 5 mil reais aquela bolsa. Mas a outra custa 18 mil. É bolsa assim, é bolsa que você coloca coisa dentro, joga no chão, joga no carro. É isso que você está falando? Dessa bolsa? É. Ah, tá, só para mim entender. Eu pensei que era bolsa de valores, alguma coisa assim, não é? A gente precisa entender como o outro funciona. Então, a comunicação financeira ela é importantíssima. Nós precisamos saber, a gente ganha 3 mil? Nós não podemos ver como ganha 30. A gente ganha 30 mil? Pelo amor de Deus, não vai viver como ganha 3 mil. Né? Se a gente pode ir no Habib's, glória a Deus. Eu não tenho nada contra o Habib's. Amém? Glória a Deus. Se eu posso ir no pobre Juan, eu vou, porque eu posso. Você entende? A gente pode fazer as coisas segundo aquilo que Deus tem nos dado. Então, é uma questão de conversa. E essa questão precisa ser tão colocada em orçamentos de gastos pessoais. Quanto a gente gasta, por exemplo, de comida? Quanto a gente gasta de água, luz, telefone, roupa? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Os seus filhos crescem que você não dá conta de comprar roupa? A minha filha chegou, mãe, a minha calça jeans não está servindo mais. A gente não comprou. Então, mãe, não entra mais. Porque cresce. É de novo, de novo. Então, a gente tem que fazer isso. E a gente tem que ter um orçamento legal. Eu gosto muito de um livro, que agora eu esqueci o nome, mas eu tenho na minha casa que eu li, que o cara fala uma coisa assim, que é interessante no orçamento você ter uma reserva flexível para ambos. Vamos pensar. Por exemplo, o pastor tem, no orçamento dele, pagou tudo, está tudo certinho, guardou, porque vai viajar, vai comprar casa, não sei o quê. Mas no orçamento deles, eles têm R$500 para cada um, viver o mês e gastar como quiser. Se vai jantar com a amiga, se ele vai pagar o café para o irmão, se vai comprar um sapato, porque aí cria-se um ambiente de muita importância, que é a individualidade. E isso é muito importante. Amém? Então, planeje. Se vai ter filho, planeje. Porque filho tem gastos. E eles precisam que a gente cuide bem deles. Amém? Então é importante isso. Outra coisa que é importante sobre vida financeira. Da onde vem o seu salário? Quem trabalha? Da onde vem a provisão? Então isso é tão importante. Às vezes a gente está num país machista. Pode dizer que não, mas é. E a gente percebe que quando o marido ganha e a mulher não trabalha, o cara ele é meio xarope. Não está nenhum deles aqui? Não vieram? Nenhum. Mas o cara não quer que a mulher faça pé e mão. Vai no cabelo. Esses dias uma pessoa chegou na igreja e falou assim, pastora, minha mulher gasta muito com pé e mão, cabelo. O que eu faço? Meu irmão, por que você não casou com a bruxa? Você não ia ter gasto. Olha que coisa linda. Ele falou, como, pastora? Eu não entendi. Então por que você não pegou a feia? Você pegou a bonita. A bonita gasta. A feia nem tanto, mas aí você escolhe. Então, quando a gente pensa assim, de quem é o dinheiro que você ganha, que a sua esposa ganha? É do casal. Se tem filhos, é da família. É em prol do casal, em prol da família. Conta junta, conta separada, são mínimos detalhes. Quando o coração sabe que o dinheiro não é para ser amado, adorado ou servido. O dinheiro é para nos servir. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos ver o quê? Que a gente precisa entender que aquilo que eu ganho é da minha casa. Quando eu era solteira e trabalhava, eu comprava roupa só para mim. Né? Então, assim, eu tinha um gasto só meu. Quando a gente casa, a gente tinha um gasto coletivo, que deve ser conversado, planejado, mas quem ganha não é o dono. Quem ganha traz suprimento. Há uma diferença. Gente, desculpa, a tosse e a falta de ar.
que a gente tem visto? Quando uma pessoa ganha mais que a outra, ela fala assim, mas o dinheiro é meu. Fui eu que fiz, fui eu que comprei. Uma vez eu estava aconselhando um casal. Gente, eu sou conselheira e Deus tem dado graça, os resultados são bons. Mas eu não brinco com certas coisas. O casal falou assim para mim, pastora, essa mulher não tem que reclamar. Imagina, tem carro, casa, cartão de crédito, dei tudo para ela. Aqui ela está reclamando da vida. Está reclamando de mim por causa de quê? Eu falei, você não casou com um banco, você é ótimo investimento. Agora, em mulher, você é péssimo. Por acaso ela só quer dinheiro? E aí, se ela quer dinheiro, você tem que tacar na cara? Eu preciso saber quanto você dá para sua esposa? As pessoas, às vezes, brigam porque tem, não porque não tem. Ou não sabem entender que a provisão é de ambos. E quando a mulher ganha mais que o marido? Esse é um problema muito sério no nosso país. Talvez você fale, não, pastora, não, nós é crente, convertido. Eu só trabalho com esses. Quando a mulher ganha muito mais que o marido, ela tem duas posturas. Uma cristã, o dinheiro é nosso, vamos caminhar, vamos planejar, vamos fazer. E a outra é assim, um banana. Quem paga tudo sou eu. Esse cara aí, ó, nem estudou. Eu dei o cartão, pastora, para ele? Eu ouvi isso. Eu dei o cartão para ele e falei para ele pagar e assinar para ele não passar vergonha na frente dos amigos. O que a senhora acha? Eu falei, filha, eu acho que você é o capeta. Então assim, ó, juntinho, caminhando para o mesmo lugar. Você está me entendendo? A provisão é do casal. O gasto é de vocês. Então a gente tem que entender que a provisão é uma coisa muito séria. Não pode causar constrangimento, não pode causar tristeza. Independente, quem ganha mais, quem ganha menos. Quando fica desempregado, já passou por a situação de ficar desempregado, gente, é uma tristeza. Eu já passei. Pensa uma mulher que orou e jejuou. Eu sou uma mulher que jejuo, sou gorda porque eu como as outras coisas que eu não jejuo. Não é? Orei, jejuei, Senhor, tem misericórdia, mas todo mundo passa por dificuldade. Então, a provisão é da família. A provisão é para a família. Administrada, conversada, mas para a família. Amém? Esse é um valor muito importante sobre o dinheiro. Senão, daqui a pouco, o dinheiro vai mandar em você e você vai morrer podre. Mas só você e o dinheiro. Porque não tem gente perto. Tem. Tem, porque ele vai se sentir, por causa até do nosso contexto brasileiro, né? Tem alguns homens que nem incentivam as mulheres a estudar, a crescer, por esse medo, por causa da sua competência natural. Tem mulheres que têm competências bárbaras, não tem nenhum problema ter essa competência. Às vezes elas até se desqualificam para nivelar-se, né? E isso é muito do nosso conceito brasileiro, né? Da nossa sociedade. Mas quando você vai olhar a Bíblia, você não vai ver isso. Tá? Porque se a gente voltar fora do pecado, lá no Éden, sem a maldição, aonde Deus quer que a gente retorne, lá diz que eles eram iguais. Estavam sujeitos ao mesmo Deus, o mesmo conhecimento, a mesma verdade, o mesmo ensinamento. Né? Então, assim, quando a gente olha a palavra do Senhor, ela vai dar todo um roteiro de autoridade para nos levar a caminhar por conta do pecado. Mas se nós olharmos para dentro de nós, a gente pode entender assim, se Lázaro ganha 20 mil e eu ganho 30 mil, feliz é o homem que casou comigo, que eu ganho mais. Não é porque o dinheiro não é o que manda. O dinheiro não é o que fortalece o meu caráter. O dinheiro é só uma ferramenta que abastece a minha casa. Por isso que Jesus fala, cuidado, porque a riqueza pode levar a adoração no meu lugar. É a única coisa que pode levar a adoração no meu lugar. Então tem esse problema também. Então o que a gente pensa como cristão? É tudo de um só. É um caixa só, é um jeito só de viver, de pensar e de agir. Amém? Para o suprimento de toda a família. Outra coisa importante sobre dinheiro é, nunca minta sobre dinheiro. Nunca. Dinheiro e mentira não combina. Gastou, não gastou, mas não minta, não esconda. Porque isso traz realmente o que é 38% das separações do Brasil é por causa dessa palavrinha, traição financeira. Por causa do dinheiro. Por quê? Tem homens que passam por um processo difícil, até por causa do machismo que a Kátia falou, e tem os seus problemas financeiros, e não comunica a mulher porque não quer preocupar a mulher. E a mulher continua gastando no cartão, porque ela podia gastar no cartão. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu fui fazer uma visita,
E o marido falou assim, estava eu lá, disse, pastor, eu não sei o que eu faço, porque eu vou ter que tirar o cartão da minha mulher, que eu dou para ela mensal. Tá. Você chega para ela e fala que você está com dificuldade, que as coisas vão ter que ser, né? Ser de outro jeito. Não, mas ela não vai entender. Ela vai ficar chateada e ela vai achar que eu estou falindo. Eu falei, na primeira pergunta, você está falindo? Você está falindo, ela é a primeira a saber. Aí ele falou, não, mas ela não pode saber. Aí eu fui visitar depois. Qual foi a queixa da esposa? Se ele tivesse falado no começo, eu não teria gastado tanto. Porque ele chegou para ela e falou, você pode gastar 4 mil nesse cartão que eu pago. Ela foi gastando. Se alguém falar isso para mim, eu tiro o chinelo, a havaiana, ponho o salto e vou para o shopping. Não é? Tranquila. É a vida. Né? Então, nunca minta. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Você é maduro, pelo amor de Deus. E se tiver alguém aqui mimado, a cruz de Cristo tem cura para isso. Em nome de Jesus. Ai, pastora. Eu tratei de uma moça. Ela faliu, perdeu um monte de coisa. Qual era a grande dor da vida dela? Não podia comprar sapato. Você pode falar, é uma coisa banal. Ela estava sofrendo mesmo, era sofrimento. Eu falei, minha filha, como assim você não pode comprar sapato? Não, mas sabe aquela loja tal, aquela? Eu compro todas as coleções. É verdade? Quanto você tem em casa? Ah, nem sei. Então é de Deus você parar de comprar, você não tem nem onde pôr. Então tem algumas coisas que a gente precisa entender. Ou a cruz de Cristo faz efeito mesmo, ou a gente amadurece, ou a gente vai entrar de casamento em casamento e nunca vai ser feliz. Então dinheiro e mentira não combina. Tem. Vai gastar? Tem mulher que tem medo de gastar dinheiro porque o marido vai dar bronca na mulher. Olha coisa, isso daí é capeta. Expulsa que é capeta. Chuta que é macumba. Eu sou uma pessoa que não gasto, infelizmente. Queria tanto ser igual aquelas que gastam. Eu não gasto. Eu devo ser alguma coisa que precisa mudar na minha cabeça. Eu amo sapato. Mas aí eu vou lá ver os sapatos. Eu vi um sapato, 350 conto. Eu falei, mas eu mereci esse sapato, né? Mas a Ana também precisa de 2 tênis. A Juju está em São Paulo, não é? Porque mãe não pensa na mãe, gente. É uma coisa de louco. Não minta. Não diga que você comprou um sapato por 50 se ele custa 350. Nós somos maduros. Nós temos que ser maduros, pelo amor de Deus, crescer. E alinhar a nossa vida financeira. Dinheiro é para ser gasto sem constrangimento, porque se fala dele, se conversa sobre ele. E quando não dá para gastar, não gasta. Eu estou falando de mulher de sapato e dos homens e os carros. Jesus poderoso. Eu preciso comprar uma calota. Até eu descobri o que significava calota. Que negócio redondo que põe no meio da roda. Mas para que comprar calota? O que significa aquele negócio, gente? Não altera em absolutamente nada. Mas para o homem é importante calota. Altera? Para mim não altera nada, meu. Para mim, andando, voltando, tá tudo bem. Aí, o Lázaro adora ver carro. Acho que ele não é a única vítima dessa enfermidade. Aí eu vou lá, o que eu faço? Eu vou ver carro, amor. Eu falei, fica à vontade. Tem café onde você vai? Tem. Eu sento, pego a revistinha e tomo um café. O que você achou desse carro? Tem 4 pneuzinhos, ele vai para frente, vai para trás. Beleza. Pô, tá ótimo. Não é uma coisa que eu gosto, mas eu acompanho. Então, a gente não pode mentir sobre dinheiro. Porque mentira mata a confiança. Não dá. É uma coisa que a gente tem que colocar realmente de acordo com aquilo que nós acreditamos que é um valor fundamental da nossa vida, que é a verdade. Não dá para mentir para os outros que você tem dinheiro, gente. Tem gente que tem dívida porque vai em tal lugar que não pode pagar, mas porque o amigo vai, porque ninguém vai, eu vou também. Mas se tem dinheiro, não tenho, mas eu vou orar. Não ora não, porque Deus já ouviu e já disse para você, cada um anda segundo aquilo que ele pôs no coração. Aquilo que você tem. Cada um no seu quadrado, né? Como diz o poeta, porque isso aí não é profeta, né? Então, cada um anda segundo aquilo que tem. Então, não minta sobre dinheiro. Outra coisa sobre dinheiro que é muito interessante e importante, o dinheiro deve ser o seu servo. Você não deve servi-lo. O dinheiro? Para que serve dinheiro? Em primeira coisa, para que serve dinheiro? Para gastar. Isso mesmo. Agora, gastar com quem e aonde? Da voz, do pulmão, da garganta, mas tudo bem. Dinheiro é feito para gastar. Gastar em servir a nossa família. O primeiro lugar que você deve gastar dinheiro é na sua casa, com a sua família. Esse é o lugar, você ganha, você rala, para quê?
Pode deixar sua mulher bonita, suas filhas felizes, é vida, irmão. Está escrito, Eclesiastes 9:9. Está escrito na Bíblia, eu provo você. Desfruta a vida com a mulher da sua mocidade todos os dias da sua existência, porque esta é a paga do seu trabalho. Você trabalha para isso, para fazer essa mulher feliz. Ponto. Então, o dinheiro, a primeira coisa que ele serve é para gastar. Como que eu vou gastar? Com sabedoria, dentro daquilo que eu posso. Como eu posso gastar? Na loja que eu posso gastar, do jeito que eu posso gastar e dentro do padrão que a minha família tem. Então, eu tenho que gastar segundo aquilo que Deus tem me dado. Amém? Outra coisa que o dinheiro serve para investir na sua casa, na sua família. Aqui vai uma dica, que essa dica eu deveria cobrar assim, uns 1.500 contos só por essa dica, mas eu vou dar de grátis. O dinheiro serve para presentear quem a gente ama. Quando num casamento, o marido não dá presente para a esposa não dá presente para o marido, alguma coisa muito interessante tem sobre dinheiro aí. Porque dinheiro precisa dar presente para quem a gente ama. Ah, pastor, mas eu coloco arroz, feijão, gasolina. Não é presente. Isso é comunitário. Presente é presente. Presente é blusa, presente é sapato. Panela, eu mato você, sabe? Pelo amor de Deus. Isso é comunitário, irmão. Eu também não. Você não gosta de ganhar flor? Gente, não me dê flor, eu não gosto de ganhar flor. Quando eu ganho flor, vai tudo para casa da Mari. Dá chocolate, irmão. Chocolate a gente gosta. Né? Então, assim, a gente precisa entender o quê? O dinheiro é para investir na família. Amém? Presentear quem a gente ama, presentear os nossos filhos. Os nossos filhos vão para a escola, tiram uma boa nota. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para dar tudo, mas você pode comprar um chocolate? Orar com ele e falar, olha, você é o cara. Isso aqui é para presentear, para adoçar o seu coração, porque você fez por merecer. Não estou falando em valores, não estou falando em preço, estou falando em valor, aquilo que traz significado. Então, o dinheiro ele é feito para gastar, você tem que investir, tem que presentear. É muito significativo o presente, gente. Pensa numa coisa significativa, a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer em Provérbios, o presente abre caminhos, alarga caminhos. Jacó, aquele amigo nosso, que brigou com Esaú, e Esaú, quando ele saiu de casa, falou assim, eu vou te matar, quando eu pegar, eu te arrebento, Jacó. Quando ele está voltando para sua casa, depois de 20 e poucos anos, o que ele faz? Ele envia presente. Porque presente alarga caminho. Presente conecta as pessoas. Tem uma amiga minha que teve uma conversa BO, mas pensa no BO. Ela, eu fiz a comida, você comprou a flor, o chocolate, você comprou presente? Não, sai correndo e compra. Ela falou, por quê? Porque vai abrir a conversa. Abre caminhos. Mas eu nem gosto da pessoa, eu falei, não quero que você goste, só quero que você me obedeça. Vai lá e compra presente para a dona. Ela foi e comprou e a conversa foi uma benção. Por quê? Porque a Bíblia não erra. A gente erra. Ah, pastor, mas eu penso assim. Meu pai falou, minha mãe disse, então seu pai e sua mãe não morreram na cruz. Não foi a vez deles, entendeu? Então vamos obedecer a Bíblia que você vai, com certeza você vai se dar bem. Outra coisa importante, dinheiro também é feito para economizar, com propósito. Para que eu economizo? Eu economizo para comprar uma casa? Eu economizo para viajar? Ah, pastor, eu economizo o tempo todo. Não, você é muquirana, né, irmão? Não é, isso não é. A gente economiza com um propósito, para gastar o que a gente pode, para dar o melhor para a nossa casa. Amém? Então, também a gente tem dinheiro para economizar, guardar para algo que a gente sabe que a gente vai precisar. José do Egito foi um cara muito interessante. Quando ele tem, Faraó tem o sonho, e fala assim, olha, vamos guardar. Haverá 7 anos de seca. Nós vamos guardar, e aí as pessoas vão vir aqui e vão comprar. O Egito vai virar um império milionário, e a gente não vai passar fome, e o mundo inteiro vai estar aos nossos pés. Então, guardar também é muito importante. Guardar para a faculdade do filho, guardar para as festas de 15 anos da filha, essas coisas que a gente sabe que leva dinheiro. Mas guardar ao custo de não ter agora não é bom. Por isso que a gente tem que guardar com propósito. Ok? Outra coisa interessante sobre dinheiro. O dinheiro ele dá uma visão para quem está de fora. Aquela pessoa tem tanto dinheiro. E aí você conhece a pessoa, você descobre que ela não tem. Então, entre ser alguém autêntico, com
com a vida financeira que Deus te deu, e você pode crescer financeiramente, e ter aparência, seja, irmão. Seja. Não dê banca de que você é o que você não é, daquilo que a gente tem. Esses dias, eu sempre brinco, né, porque eu vim do Ceará, mesmo. Aí uma irmã na igreja falou assim, Rê, eu gosto tanto de você, pastora. Eu falei, obrigada. Para de falar que a senhora era pobre, que veio do Ceará. Não é bom. Eu falei, como assim? Eu não nasci na Avenida Paulista, bem, eu não sou dos Matarazzo, eu sou dos Lopes mesmo, com S que não tem um tostão furado. Nós somos o que somos. Olha para a palavra do Senhor, um homem chamado Abraão. Abraão era um homem que, na sua época, poderia construir palácios, porque ele tinha condições para isso. Quando o Senhor o chamou no momento que ele ia liderar o seu clã, porque o seu pai tinha morrido. Ele sai da sua casa, da sua parentela, com uma riqueza gigantesca, para uma terra que ele não conhecia, mas ele ouviu uma voz, a voz do Senhor, e essa voz, Olari, obrigada, aconteceu. Quando este homem vai conquistando a vida dele, você vai entender, ele nunca construiu uma casa, ele sempre morou em tendas. O que Abraão construiu? Alguém sabe? Lendo a história dele, sempre vai ter uma palavrinha. Ele construiu altares. Abraão foi para Betel e ali construiu um altar e sacrificou ao Senhor. Abraão foi para tal lugar, ali construiu um altar e sacrificou ao Senhor. Abraão não foi o homem rico, Abraão foi o pai da fé. Abraão era muito rico, mais do que muitos príncipes da sua época, mas não foi conhecido pela riqueza, foi conhecido por altar, por fé. O dinheiro, para nós, ele tem um significado de ferramenta, porque nós somos cristãos. O que é dinheiro para nós? É semente. Semente para abençoar os nossos filhos, semente para levar o meu filho para estudar na Inglaterra, em nome de Jesus, para ele fazer inglês lá. Né? O menino já é top, vai ficar mais ainda. Ô, menino inteligente. É tudinho meu, foi eu que fiz. Então eu vou falar, não é não? Colaborou bastante o menino ali. Não é? O que Abraão tinha? Ele... Com tudo. Abraão era um cara muito rico. Muito rico. Mas foi reconhecido. E o mundo o conhece como pai da fé. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, irmão. Tenha. Lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Mas tenha do seu dinheiro. Mas seja conhecido por fé. Seja conhecido por algo muito mais excelente do que o dinheiro. Que o dinheiro seja uma ferramenta para abençoar, que o dinheiro seja uma ferramenta para ajudar as pessoas, que o dinheiro seja uma ferramenta para estender a mão para o faminto, que o dinheiro seja uma ferramenta para levar os seus filhos em lugares que eles querem ir, para você comer o melhor que essa terra tem para você, como diz o profeta Isaías, não tem problema nenhum, é só ferramenta, não é o seu Deus. Não construa império e morra dentro dele, construa altares e viva bem em família. É para isso que o dinheiro serve. Amém? É para isso que nós lemos a palavra do Senhor. Abraão foi conhecido pela fé, foi o primeiro cara a dar o dízimo. Foi o cara. Ah, mas pastor, e Moisés? Moisés copiou e colou. Não, Moisés foi orientado por Deus para falar sobre dízimo, é só brincadeira. Mas você vai ver quando Abraão encontra com Melquisedeque, e ele é um sacerdote do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele pegou o dízimo de tudo e entregou a Melquisedeque. E Melquisedeque deu a ele pão e vinho. Aliança foi feita em quem é nascido de novo com o reino dos céus. Simples. Coisas que a Bíblia vai deixar de maneira clara. Um homem que poderia ser milionário, fez uma guerra com 380 homens para tirar o seu sobrinho de uma luta, de uma situação delicada, ganhou muito despojo. Ele fala assim, eu não quero nada dessa guerra. Porque vão dizer que foram esses reis que me enriqueceram. Eu não quero nada de dinheiro que não é meu. Eis aí um ponto importante. Não quero que não é teu. Só o que é teu já basta. Fui criado por uma cearense brava, quando a gente falava assim, ai, mãe, a senhora viu o carro? A gente nem tinha carro, a gente andava de ônibus. O carro não vale. Agora, vamos lá. O sapato de alguém, ela falou, trabalha e compra. Se ele tem, você também pode ter. Fica vendo as coisas dos outros. O que é bom é que é seu. Minha mãe dizia, a comida boa que está dentro da minha casa. Filho bom são os meus. Roupa boa são a minha, porque eu paguei em prestação, mas paguei direitinho, não me limpo, está tudo certo. Não é? Então, quando você olha para Abraão, o que a gente entende? Não fique nessa crise que o mundo quer colocar, de parecer algo que você não é.
seja como Abraão. Seja um homem ou uma mulher espiritual. Tenha todo o dinheiro que você puder ter na profissão que você deseja ter. Se também quiser ter dinheiro, porque se quiser ser pobre, não é pecado ser pobre. O pecado está na miséria, não na pobreza. Pobreza, classe média e riqueza são situações sociais. Aonde a gente entende que é espiritual? Aonde tem miséria e aonde tem avareza. Aí já é demônio mesmo, a gente expulsa que é capeta. Né? Depois trata da alma para a pessoa se converter. Mas é isso. Seja quem você é. Dê valor à sua história. Dê valor aos seus pais. Dê valor àquilo que você comia na infância. Dê valor àquilo que você pode comer hoje na sua casa. Mas se há algo que tem que dominar o nosso coração, como o exemplo de Abraão, é que nós temos conhecido pela fé que nós temos. Não pelas riquezas, elas virão. Não é pelo meu diploma, não é por aquilo que eu como, não é pela roupa que eu visto. É o Deus que eu sirvo. Tenha em mente isso. Se você for estudar sobre Abraão, você vai descobrir, ele era um dos homens mais ricos da sua época. Mas não foi conhecido como o pai da riqueza. Foi conhecido como pai da fé. Amigo pessoal de Deus. Então, entre adorar o dinheiro, meu irmão, entre servi-lo, sirva a Deus, que não nega bem algum para aqueles que o amam, diz as Escrituras. Amém? Tudo bem? Alguma pergunta sobre dinheiro? Eu não tenho nada para dar para ninguém. Não tem dinheiro para emprestar, mas alguém tem alguma pergunta antes de a gente chegar no sexo? Porque agora o negócio vai ficar bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer, Lari? Sim? Você responde, amor? Pode não? Vai, faz. Não, você que vai responder, porque eu gasto o seu dinheiro. Ah, isso é interessante, eu não falei. Quem tem que cuidar do dinheiro da casa, homem ou mulher? Quem? Quem tem habilidade. Não é? Quem tem habilidade. Quem cuida da minha casa? Quem cuida da minha casa? O Lázaro. Isso é verdade. Para gerir, Então, quem vai? Quem tem mais habilidade? Tem mulher que tem muito mais habilidade com grana. Mas sabe uma das coisas interessantes que a Rose estava falando? Eu sempre ensinei meus filhos isso. Acho que o Juninho eu ensinei ele muito bem, porque o menino é firme no negócio. Eu preciso mesmo, agora eu preciso disso, vai me fazer muita falta, é uma necessidade essencial, ou eu posso esperar mais um pouco. Outra coisa que é muito importante sobre finanças, ser doador. Doe coisas, oferte em vida de pessoas, abençoe pessoas, leve pessoas para comer a sua comida. Né? Então, assim, é lógico que tem gente que não gosta muito de receber. Eu gosto muito de receber. Né? Então, assim, eu gosto de fazer feijoada, trazer os amigos para comer feijoada. Né? Gosto de fazer lasanha, não é? Cassoulet, né? Aí, né? Não dá para fazer nada. Podia ter feito uma macarronada. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que doar, tem que abençoar. Tem tanta gente que pode usar o que você tem da sua casa, você não usa mais. Que está num bom estado, que é legal. Tem tantas pessoas que você tem uma grana, que você pode mudar a história delas. A Bíblia fala algo tão interessante, Jesus dizendo, é bem melhor dar do que receber. É verdade. E é interessante a gente fazer aquilo que eu falei primeiro, o planejamento. Lembrei de um texto agora das Escrituras que diz assim, aquele que não cuida bem da sua casa, ele está dizendo sobre finanças nesse texto, é Paulo falando como que tinha que cuidar das viúvas. Aquele que não cuida bem da sua casa, principalmente os da fé, é pior que o infiel. Então, assim, dinheiro é para trazer benefício sobre a nossa vida. E a Rose está falando do alinhamento. É muito importante conversar e alinhar e ver quais são os projetos e entrar em acordo. Ok? Entrou em acordo, fechou o assunto, trabalha para acontecer. Amém? Vamos lá para aquilo que realmente vale a pena. Sexo. Eu vou falar agora sobre sexo. Eu sei que eu estou... Não, irmão, você me inspira. Fica aqui, desse jeitinho. Eu acho que eu vou passar um pouquinho, tudo bem? Né? Tudo bem, gente, se eu passar um pouquinho? Porque eu acho que eu me atrapalhei aqui no horário, me perdoe. Vamos lá, vamos falar sobre vida sexual. Uma das coisas muito importantes que a gente vê nas Escrituras é como o sexo é trabalhado por Deus como algo prazeroso, bondoso. A glória dele se estabelece quando duas pessoas casadas fazem sexo. Isso é de Deus.
Ah, pastor, e o anjo canta, o anjo pula, o anjo celebra, o anjo sabe que é de Deus. Não tem nenhum problema. Mas também nós vamos ver que há muita falta de conhecimento sobre a vida sexual. As pessoas não falam sobre a vida sexual. As pessoas, às vezes, não conversam. As pessoas não entendem como o organismo do outro funciona. Né? Daquilo que funciona. De fato, que deveria funcionar. Não entende como funciona. Né? Você tem que desenhar. Então, assim, às vezes falta entendimento. E a gente precisa procurar conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Quanto mais conhecimento, melhor. E se você tem conhecimento e você aplica o conhecimento, melhorou demais a nossa vidinha, não é? Então, quando a gente olha as escrituras, a gente precisa entender, porque há uma diferença muito grande, realmente, no organismo da mulher e do homem. Nós vamos compreender um outro, conhecer a história do outro, saber que Deus realizou e deu essa ideia da sexualidade, é uma coisa incrível dada pelo Senhor. Não há pecado entre sexo para casais. Então, quando a gente olha as Escrituras, nós vamos ver que às vezes falta uma compreensão, falta um entendimento claro sobre sexualidade. Eu gosto de uma frase de um livro do Richard Foster, que ele diz, que ele fala assim, o livro chama assim, Sexo, Dinheiro e Poder. É um excelente livro. E ele fala essa frase, a sexualidade começa no nascer do dia e termina na celebração do sexo do casal. Então, ele trata a sexualidade como uma leveza e com uma clareza muito grande no Evangelho, esse livro. Ele é muito bom. E ele vai mostrar algumas coisas importantes sobre sexo. Se as pessoas fazem sexo só para fazer, sem nenhum tipo de relacionamento afetivo, a prática do sexo em si, ok? Ela já vai trazer prazer físico. Ok? Tudo bem para vocês isso? Está certo? Agora, imagina isso diante de uma aliança, de quem se ama, de quem se respeita, de quem tem sonhos juntos, tem filhos juntos, de quem celebra a vida junto. Então, esse ambiente da sexualidade no casamento deve ser desfrutado, deve ser algo que a gente deve praticar e viver de uma maneira muito leve, muito prazerosa. A ausência da sexualidade no casamento, do sexo, né, no casamento, é um problema sério. A gente trabalha com igreja, quando o menininho é solteiro, está namorando, não faz sexo. Não faz, que é pecado. O diabo vai vir, vai puxar seus pés. Né? Não faz. Aí os caras casam, a gente faz, pelo amor de Deus, faz, agora pode. Toda semana. A gente insiste, porque as pessoas, por causa das suas demandas e das suas complicações emocionais, não tratam com seriedade a sexualidade. Porque a sexualidade ela é muito emocional. Então, quando a gente olha as Escrituras, a gente vai falar sobre alguns valores. Mas antes de falar alguns valores, eu quero falar rapidamente, isso é uma outra ministração, sobre os benefícios do sexo. Ok? Só o benefício aqui para você saber. No corpo, o que acontece quando vocês estão fazendo sexo com o seu marido, com a sua esposa, quando as coisas estão indo na bênção? Primeira coisa que você vai acontecer no seu corpo. Fortalece o sistema imunológico, a sua defesa do corpo fica jóia. Melhora o sono, queima caloria, oh aleluia. Alivia dores no corpo, ó quem está com dor na coluna. Já tem tratamento, irmão. Melhora a circulação sanguínea, por isso... Lázaro, fica quieto. Por isso, protege o coração. Sabe se espiripaga no coração? Não vai ter, porque está em dia com o negócio. Tonifica os músculos e evita dor de cabeça. Sabe quando você fala assim, eu estou com a dor de cabeça? E você fala, tem uma ideia. Vai trazer cura, ok? Outra coisa, para a alma, melhora a autoestima. O que você sente a seu respeito e como você se vê, melhora muito. As pessoas dizem que pessoas bem-humoradas fazem sexo muito bem. Ah, meu Deus, senhora é forte. Não é não? Outra coisa muito importante sobre a alma é que sexo, ele não cura, não é isso? E eu não quero desqualificar esse assunto, o qual eu trato com muita graça e com muito respeito, mas ele atenua a depressão. Ele não cura, mas ajuda no tratamento da depressão. Pessoa, quando se sente amada, quando sente que a sua sexualidade está atraindo o seu parceiro, ela tem a tendência da melhora da depressão, ok? Porque depois vão falar assim, a pastora falou lá que esse deprimido está tudo ruim de cama. Não é isso que eu estou falando, né? Que as pessoas falam as coisas que a gente não diz, e aí a gente precisa consertar depois. A outra coisa que sexo faz, diminui o estresse. Está estressado? Sabe quando seu marido chega estressado, irmã?
O maridinho chegou estressado em casa, você já sabe o que fazer. O cara vai ficar pianinho, pianinho, como diz por aí. Ai, pastora, eu não aguento, mas aguenta, ajuda, melhora, pode ter certeza. Ok? Espiritualmente, quais são os benefícios? O sexo, é a única aliança humana de sangue, né? Onde as pessoas se tornam uma só carne, como diz as Escrituras, é uma obediência ao Senhor e é uma força espiritual tal como a gente entende que pode ser uma vida de oração. Ok? Então, quando a gente olha para o sexo, a gente tem que entender, o sexo é uma celebração. E deve ser uma celebração alegre, calorosa e intensa. Tudo aquilo que fere os princípios das Escrituras, que Paulo vai dizer no capítulo 5 de Gálatas, que é impureza, não serve para a gente. Não combina com o Evangelho, não combina conosco. Amém? Então, vamos lá. O que é sexo? Além de só fazer o sexo em si. Sexo vai muito além da prática sexual. A sexualidade ela é uma vertente da humanidade intensa, dá muito lucro para muita gente. E ela é uma das coisas que mais preocupa hoje a igreja. Nos seus mais expandidos assuntos e mais esferas, desde criança que tem abuso sexual, até pessoas que não conseguem lidar com a sua sexualidade, não sabe se é homem, não sabe se é mulher. Então, há uma abrangência sobre a sexualidade. Mas, falando ao casal, sexo não é só fazer sexo. Sexo, ele exige de quem está no relacionamento sexual palavras, gentilezas, carinho, afeto. Hoje, essa exposição sexual, ela traz muita perversão e, do lado da religiosidade, traz muita coisa que não existe na palavra do Senhor também, muito julgo sobre as mulheres, na maioria das vezes, infelizmente. Então, gera até uma circunstância que a gente não comenta isso em igreja. Vou lá no culto à noite, com as crianças na igreja, e nós vamos pregar sobre sexo. Meu Deus, vamos mandar nós embora, né? Da igreja, vamos excluir de uma vez. Mas é uma coisa que a gente precisa sempre estar conversando nas igrejas para que haja um resgate das verdades, dos valores da sexualidade dentro do casamento. Uma das coisas assim simples para a gente entender a sexualidade humana, é um exemplo que eu acho que você já ouviu. Você já me ouviu? Você já ouviu? Sexo para homem, para mulher, em termos de... Só para a gente colocar na nossa cabecinha. Para homem, é como pipoca em micro-ondas. Alguém já estourou pipoca no micro-ondas? O que você faz? Você aperta o botão, não aperta? Você apertou o nariz do cara, ele está pronto. Entendeu? Não nem dá beijo, você apertou alguma coisa. Pronto, ele está apto sempre. É como micro-ondas, não é? Mulher, gente. Mulher é aquele fogão a lenha lá da irmã de Minas Gerais, que vai de madrugada pegar a lenha, secar a lenha, para botar no fogão. Por quê? Porque são dois tipos de pensamento sobre sexualidade completamente diferentes. Ok? Funciona diferente. Se a gente não conseguir entender esse aspecto, nós vamos ter problemas no casamento. Por exemplo, eu já tive pessoas... Depois que pega fogo, irmão, você tem que ter muita brasa, irmão, para queimar, porque só Jesus na causa. Nós temos que entender isso por quê? Porque algumas mulheres falam assim, pastora, meu marido só pensa em sexo. Eu falei, mas ele é normal, bem, porque está escrito na Bíblia. É todo dia, desfruta com a mulher da tua mocidade, todo dia da sua vida. Ele pegou ao pé da letra o texto, entendeu? Para ele não tem Gesé, hermenêutica, milética, aquilo está escrito, eu vou viver. Está escrito, é minha herança, é minha promessa, não é? Então é isso. Agora, pastora, minha mulher tem dificuldade. A sua mulher não tem dificuldade sexual, provavelmente. São poucas as mulheres que têm. Ela tem dificuldade afetiva e emocional. Vocês vão me amar depois dessa. Quem é o culpado? Ai, você. Ai, falei. Você é o culpado. Ai, que coisa feia falar isso. Mas a maioria das vezes, sim. E eu vou explicar por quê. Porque às vezes falta tratamento. Porque às vezes falta a maneira certa de falar. Porque sua mulher, ela tem que se sentir especial. Porque ela tem que ser única. E aí vai toda uma abrangência. Tem mulher ruim que dá trabalho para nós, aconselhamento? Também tem essas. Mas essas são mais exceção nessa área do que o normal. Então eu quero falar sobre 3 valores sobre sexo para nós cristãos. O primeiro valor, o que não pode faltar no sexo, não pode faltar.
não pode faltar fidelidade. Pastora, só não vai ensinar se pode, se não pode. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que é tão de Deus que não precisa ensinar. Não precisa. Você já viu que negocinho que você aprende, que é uma coisa de louco. Né? Então, sexo não precisa ser ensinado. Precisa ser feito dentro do ambiente seguro, no lugar certo, com a pessoa certa. Vai aprender, vai melhorar e melhora. Pode ter certeza. A tendência é o negócio evoluir muito. É questão de prática também. Né? Mas a tendência é evoluir muito, não é? Mas uma coisa importante que não pode faltar fidelidade. A palavra do Senhor vai falar em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado acima de todos os relacionamentos. O leito sem mácula deve ser honrado. O leito conjugal, a cama, onde um homem e uma mulher se amam, fazem sexo, é um lugar de fidelidade. É um lugar onde a graça do Senhor deve estar. Deve ser puro, porque Deus há de julgar, diz esse texto, os adúlteros e os impuros. Não só adúltero. Porque a fidelidade é um valor cristão. Ser fiel é uma coisa que Deus vai nos ensinar. Deus não precisa ensinar você a fazer sexo. Ah, pastor, eu queria fazer sexo na cozinha. Faz, filha, a cozinha é sua. No lustre, em cima do telhado, é sua vontade, fica à vontade. Né? Só não fala para as crianças, aquele negócio todo. Mas tudo bem. Agora, algumas coisas Deus coloca em nós e isso não pode faltar no casamento. Fidelidade é uma delas. E quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando apenas de um caso extraconjugal. Porque a fidelidade não é ter um amante apenas. A fidelidade é não honrar a palavra. A fidelidade é não honrar os sentimentos do outro. A fidelidade é um processo onde eu entendo quais são as minhas obrigações. Onde eu entendo que eu promovo no coração do outro que eu sou 100% dele e ele é 100% meu. Então, o sexo não pode faltar esse tipo de fidelidade. Eu falei, eu prometi, eu vou fazer. Eu vou cumprir os votos que eu fiz diante do sacerdote. Porque eu sou fiel àquilo que eu falo, àquilo que eu sinto, àquilo que eu penso. A minha conversa, esse sentimento da gente entender que é a minha obrigação. Isso é minha responsabilidade, fazer o Lázaro feliz. Não dá para você colocar a responsabilidade da felicidade da pessoa que Deus colocou na sua vida na mão de qualquer outra pessoa. É nossa responsabilidade fazer um ao outro feliz. Para que haja essa responsabilidade, eu preciso de ser fiel, tratando com fidelidade, falando com fidelidade, sendo gentil, sendo responsável, guardando, protegendo, abençoando, orando. Este é uma das coisas fundamentais. Sabe quando eu falo que a culpa é do homem, quando às vezes da mulher não está bem sexualmente? Porque o cara é um ogro, meu. Ele é ogro, sabe o Shrek? Ele acorda Shrek, ele trabalha Shrek, ele janta Shrek. Na cama, ele joga o cabelinho do príncipe encantado. Não dá. Não dá, você está me entendendo? Tem que ser o tempo inteiro favorável, porque a mulher é muito emocional. É claro que um homem faz diferente, age diferente. De vez em quando o Lázaro fala mais alto lá em casa, meu Deus, tem um homem aqui, Jesus poderoso. Dá até medo quando ele vai dar bronca na Ana, porque agora é fase da Ana levar bronca, que o Juninho não está mais em casa. Até eu fico com medo às vezes. Ana, você vai fazer. E com ele funciona a bronca. Comigo eu fico 200 vezes falando a mesma coisa. Não é? Você sabe que eu estou falando das mães. Nós somos tudo umas bobona. A gente fica, o pai chega, fala, acabou. Você ficou o dia inteiro falando, arruma a cama, arruma a cama. Lázaro chegou e falou, Ana, arruma o quarto. Sim, pai. Tá bom, pai. Até eu fiquei com medo se eu tinha deixado o meu quarto desarrumado. Não é? É uma questão de inteligência. O sexo tem que ter fidelidade, tem que ser fiel. Palavras são sementes, gestos são sementes, elogios são sementes. É a preparação da sexualidade para o sexo na cama, ok? Então você precisa preparar o terreno. Pastora, todo dia, mas todo dia, irmã, todo dia, foi a Bíblia que disse, todo dia da sua vida, eu trabalho, cuidar bem da sua mulher, Eclesiastes 9:9. Então, essa questão da fidelidade é importantíssimo. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte, você pode pensar qualquer coisa, pode pensar, pensa. Para falar,
Não pode falar tudo. Só um minutinho, já te dou a oportunidade. É importante a gente entender isso. Deixa eu só te dar um exemplo. Eu tratei de um caso de uma moça, que ela foi para a lua de mel. E aí, casaram virgens, estavam lá na lua de mel, ela olhou para o marido e falou, e aí, você gostou? O irmão, abençoado, disse assim, você não era o que eu achava. Nem o que eu queria. Ficou 9 anos num relacionamento onde nunca teve um orgasmo por causa de uma palavra. Palavras são sementes. A fidelidade não é só não ter outra pessoa. A fidelidade é fazer do outro a pessoa mais feliz que você conhece. Essa é a nossa responsabilidade como marido e mulher. Ok? Pode falar, Andressa. Faz. A gente tem uma mensagem, Lázaro e eu, sobre redes sociais e casamento bem interessante. Isso faz toda a diferença, né? A fidelidade passa pelo telefone, passa por aquilo que a pessoa está vendo na internet, passa por todo aspecto. Né? Nós precisamos entender, uma mente fiel à palavra, ela é uma mente fiel a pessoas. Uma pessoa realmente convertida ao que a Bíblia diz, tem uma aliança com o Senhor, ela vai ter na sua caminhada um crescimento muito grande em relação à família, em relação a filhos. Por exemplo, lá estava falando no dia que eu perguntei para ele assim, a gente estava indo para São Paulo, qual foi a última vez que a gente brigou? Não lembro. Mas eu já lá perguntou, você já gritou comigo? Eu falei, eu não sou louca? Eu vou gritar? Eu não sei, não lembro. Aí o Juninho falou, mas vocês já brigaram? E aí, esse dia a gente estava conversando na cama, um dia que ele estava de férias, a gente estava conversando com ele. Ele falou, mãe, me explica, quando vocês brigavam, era quando vocês entravam no quarto, fechavam a porta, falavam baixo? Exatamente. É desse jeitinho. Então vocês já brigaram. Porque na percepção dele, ele nunca viu, porque nunca viu. Não precisava ver, né? Hoje eu que brigo com ele. Para ele comer, porque mora lá em São Paulo, não estou vendo, o menino não come, chega todo dia magro aqui, só Jesus na causa. Outro valor que é importante a gente ter, chama-se integridade. Você é inteiro para quem? No sexo, se não for inteiro, metade ninguém quer. Ok? Quem vai querer metade, gente? Então, a integridade é uma coisa muito importante nas Escrituras. Você vai ver, Lázaro está falando desse texto, se eu não me engano, amor, é Êxodo 30 e alguma coisa. Então, você lê do 30 ao 39, você vai achar o texto sobre o espírito de ciúmes. Mas é em Êxodo, isso eu tenho certeza. Quando você olha as Escrituras, Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Foi isso que eu peguei. Mas lá está escrito, não cobiça a casa do próximo. O gado do próximo, a ovelhinha, não cobiça nada dos outros. Por quê? Porque se o seu coração está aqui, o seu olhar está lá, alguma coisa está errada na sexualidade. O sexo é para ser inteiro, por isso que a gente entende sobre integridade. Integridade é ser inteiro, é ser completo sobre a vida do outro, na vida do outro. Ninguém gosta de ser dividido com nada. Ninguém gosta desse sentimento de que está faltando alguma coisa que não pertence 100%. Então, integridade é uma coisa muito forte. Não dá para dividir o leito, como lá diz em Hebreus 13, com a ex-namorada. Os pensamentos, está fazendo amor com um, está casado com um, mas o pensamento está lá com o outro. Então tem que ser inteiro, tem que ser verdadeiro. A integridade sexual, ela passa pela maneira como eu penso da minha esposa, do meu marido. Como que eu penso? O que eu estou pensando sobre ele? No sexo não pode haver divisão de pensamento. Uma mente fiel a Deus é uma mente fiel à esposa e ao marido. Então, tem que ser inteiro. Tem que ser de maneira, assim, poderosamente inteiro. A gente brinca. E esses são casos reais mesmo. Eu vou falando por causa dos aconselhamentos, mas eu lembro de uma vez que uma mulher falou, pastora, meu marido queria fazer sexo comigo, estava no último capítulo da novela. Eu falei, irmã, podia assistir a reprise. Eu falei, não, amor, não perder tempo não. Você faz, eu fico olhando daqui, ó. Pode continuar, eu fico olhando. Não é brincadeira. Não estou em stand-up, isso é verdade. As pessoas estão se dividindo. As pessoas não estão mais inteiras, completas uma para a outra. Então, o que não pode faltar num ato sexual? Não pode faltar inteireza. Nós temos que ser inteiro para o outro. Quando a gente pensa, por exemplo, existe um livro bem antigo, não tão antigo, deve ter uns 30 anos. Então é antigo. Que fala sobre o que Deus uniu não separa o homem. Quem escreveu foi Caio Fábio. E ele dá lá várias ilustrações, mas ele fala sobre um processo. Por que as pessoas caem em adultério?
Porque todo mundo está suscetível à queda, a pecado, seja em que área for. Mas por quê? Porque não é inteiro. Porque não está de verdade. Porque não está acreditando 100%. E aí a gente entra com esse lance de WhatsApp, rede social. A sua rede social vai refletir quem você é. O seu WhatsApp, meu irmão, minha irmã, não pode ter pornografia. Não dá, não combina com nós é crente. Nós, crente, não gosta de pornografia, que é do capeta. Não dá para ter ex-namorado que falou, que disse, que ouviu. Quando eu era bem mais jovem, eu fui pastorear uma igreja. Lázaro que me ensinou a pregar. E a gente tem um jeito muito diferente de pregar um do outro. Ele prega direito e eu não. Mas tudo bem, né? Mas a gente tem um jeito diferente de pregar. E aí terminou o culto. Tinha um camarada muito engraçadinho, porque capeta a gente sabe de longe, né? Porque não bate luz e trevas. E aí ele chegou para mim e falou, ai, pastora, a senhora prega tão bem, e isso e aquilo. Eu queria falar. Eu falei, não fala não, para. Quer me elogiar? Eu tenho um marido. Fala para ele. Tudo que você falou para mim, fala para ele. Porque eu não vou receber de você nenhuma palavra de elogio sem meu marido por perto. Aí o que falam da Regina? Regina é brava. Ou mulher brava, você não pode nem falar com ela. Tem coisas que a gente tem que cortar na raiz. Né? Acabou. É ali. É claro que a gente tem amizade com outras pessoas, a gente tem mais liberdade, mas a gente sabe. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Quando é capeta mesmo, com pessoa do ruim, é mal. É. O Espírito Santo testifica, né? Vai falando. Então, assim, amados, ninguém gosta de ser trocado. Seja por videogame, seja por WhatsApp. Nós tratamos de casos e casos, não foi um ou dois, vários. Mas um muito em particular, porque foi uma amiga minha que traiu o marido com o primeiro namorado que ela teve, porque encontrou no Facebook. Aí encontrou, mas foi meu primeiro namorado. Só fui ver, saiu, acabou caindo no motel. Destruiu a família. Entende? Então, assim, seja inteiro, seja verdadeiro. Seja aquela pessoa, assim, que fala, olha, hoje eu estou muito afim. Hoje eu não estou afim, mas você está, irmão, para te ajudar, para te deixar feliz, vamos nessa, igual a mulher da novela. Vai, irmão, vai na frente que depois eu vou. Não é? Beleza, não tem problema. Mas seja inteiro. Porque ninguém gosta de dividido. Não sei se você já viu aquele filme Prova de Fogo, que fala muito sobre essa integridade. Integridade passa, pense nisso. A sexualidade, o prazer, passa pela fidelidade do meu pensamento em relação ao meu marido, em relação à minha mulher. Se o meu pensamento está me traindo, se o meu pensamento não está na minha casa, eu preciso urgentemente de um particular forte com o Senhor e do arrependimento muito profundo. Como pastora, como conselheira, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, saí aí, traí meu marido, queria que a senhora desse uma orada aí para Deus dar uma melhorada. Eu falei, irmã, orada hoje eu não estou. Hoje a orada não vai dar para orar. Mas eu tenho uma vara que eu bato meus filhos. Eu acho que vai resolver para você. E eu falei para ela, volta para sua casa. Gera arrependimento. Quando você estiver arrependida e precisar ajuda para restaurar o seu coração e o seu casamento, você me procura. Porque a minha unção, irmã, eu ganhei pelo sangue do Cordeiro, foi um sacrifício muito alto, para você olhar na minha cara e falar, me dá uma orada. Te dá uma pancada, não uma orada, não é? Seja inteiro. O sexo precisa de integridade, ser todo e completo para quem a gente se ama. Amém? Outra coisa importante, que não pode faltar no sexo, um valor importante, é segurança. O sexo tem que ser um lugar seguro, um ambiente seguro. O ato sexual é um ambiente de segurança completa. Se tem um texto maravilhoso, é o texto que Isaac leva a Rebeca. A Bíblia diz assim, que Isaac pegou Rebeca, e eles se viram e se apaixonaram, e ele levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, e ali amou aquela mulher. Qual era o lugar mais seguro de todas as tendas? Da matriarca. Mais cuidadoso, mais cheiroso, mais bonito, mais cheio de ouro, era da matriarca. Ele não escolheu outro lugar a não ser o melhor.
para amar a sua esposa, o lugar mais seguro do acampamento. Isso que Isaac fez. Se tem algo que o sexo tem que ter é segurança. Quando o nosso casamento é um casamento segundo o padrão de Deus, a gente vai entender algo muito importante. Quando você se casou com alguém, você não fez uma sociedade com alguém. Você entregou a alma para aquela pessoa e aquela pessoa entregou a alma para você. E os dois juntos estão construindo uma história poderosa. Então, a gente tem que entender que o lugar mais seguro que nós podemos estar em relação à afetividade no casamento é nos braços de quem nós amamos. O lugar mais seguro que você tem que estar, que você sente mais segura, mais importante, a pessoa mais linda, a pessoa que você se sente é no braço de quem você ama. Esse deve ser o sentimento da sexualidade segura. Gerar esse sentimento, essa proteção. Sexo não é para ser exposto, sexo é algo de confiança, é algo de segurança. Eu sempre brinco com isso. Quando eu me casei, eu tinha 43 quilos. Faz tempo isso. E eu falei para o Lázaro, quando eu me casei, eu tinha um corpinho de violão. Quase uma guitarra, tão fina que era, né? Mas era um violãozinho. Aí a gente casou, faz 25 anos, o que aconteceu? Eu continuo violão. Cello, sabe aquele grandão de orquestra? Mas continuo. Tem coisas que vão mudar. Tem coisas que mudam, o seu corpo vai mudar. Talvez os seus pensamentos podem mudar, a sua profissão pode mudar. Os filhos vêm, a casa muda, a cidade muda. O que não pode mudar? Os braços que você encontra segurança. Isso é sexo. Se sentir segura, 100% segura. Como diz as Escrituras sobre Adão e Eva, estavam ambos nus e não tinham vergonha nenhuma, porque tinham segurança absoluta. É no braço de quem você ama. Sexualidade é isso. Sexualidade é segurança. Não pode ser o momento do terror, não pode ser o momento da fúria, não pode ser o momento só para um sentir orgasmo e o outro não, só para um se satisfazer, o outro não. Deve ser o ambiente mais protegido da existência humana. Sabe por quê? Porque os filhos vão crescer. E aí eles vão embora. E aí eles vão casar. O que eles vão fazer? Vir de domingo na sua casa e deixar a louça para você lavar. Comer a sua comida e deixar a louça para você lavar ainda por cima. Quem vai ficar? Que braço que vai te acolher? Para onde vai a sua história? Nós não podemos, como pessoas que conhecem a verdade das Escrituras, ter um ato sexual estúpido, sujo, cheio de agressão, cheio de maldade, cheio de perversão. Deus nos deu a melhor opção como família, viver em segurança no casamento. Sexo é segurança, sexo é viver bem, é lugar de honra, é lugar de respeito, é lugar de alegria, é lugar de celebração. É um lugar onde a gente se sente completo. É isso e é esse valor que não pode faltar na vida de um casal. Amém? Esta é uma verdade das Escrituras que a gente tem que potencializar sempre, crescer sempre nessa verdade. Eu tratei de uma moça que ela ficava 6, 7 meses sem ter relações sexuais com o marido. Mas por alguma armadilha terrível, ela fazia striptease online para um site pornográfico. É triste, né? E eu conversando e tentando ajudá-la, nós precisamos decidir algo quando a gente entra numa escola como essa. O melhor casamento será o meu. A pessoa mais feliz é a pessoa que decidiu viver do meu lado. E eu vou trabalhar a minha vida, a minha existência, as minhas emoções para fazer do meu casamento o casamento mais feliz. Não para que os outros vejam, para que eu sinta. Porque ver qualquer um pode ver. Sentir, provar a felicidade, só quem trabalha para isso prova. Amém? O desejo do meu coração é que você viva bem. E que este momento que nós estamos passando hoje de manhã seja uma oportunidade para você pensar, repensar, analisar e crescer como família. Porque, meu irmão, sabe o que está em risco? Uma nova geração. Que tipo de casamento os nossos filhos terão? O maior exemplo sou eu e você. Então, já que é para trabalhar, já que casou, vai ser feliz a marra, como dizia minha mãe. Vai fazer o outro feliz, porque essa é uma responsabilidade que Deus colocou no meu coração e no seu coração. Seja
para sua esposa e para o seu marido, 100% fiel, 100% inteiro. E traga ao coração dele 100% de segurança. E você vai ter uma vida sexual 100% saudável. Amém? Quero que você fique de pé. Em nome de Jesus, Lázaro.